Havendo quórum, reabrimos os trabalhos. Dou por lido todos os expedientes apresentados, protocolados nessa casa no dia de hoje. Senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Jefferson Pérez. Jefferson Bach. Segunda-feira, véspera de feriado. Desculpa, vereador. Eu pediria para a TV Câmara mostrar a minha mesa, a situação que está a minha mesa em plena segunda-feira, e quero que conste em ata, porque agora eu acho que é tudo filmado, né? Está aqui, ó, o desrespeito. Já chegou dentro do parlamento aqui, ó. Olha só a situação que está a minha mesa, cheia de papel, fora OS. Eu queria que constasse em ata, e com aquela câmera lá, eu quero saber quem foi o responsável que colocou isso aqui, o palhaço vai tirar isso daqui, porque eu não vou ficar trabalhando com isso aqui. Senhor vereador, dentro do regimento, e lógico, que creio que a Câmara agora interna pode realmente trazer quem fez isso. Solicito aos órgãos técnicos dessa casa que providenciem e tragam a resposta a essa presidência para que possa trazer ao conhecimento de demais vereadores. Até a próxima sessão. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito aos vereadores que façam registro eletrônico de presença para que possamos iniciar a ordem do dia. Gostaria de me inscrever, vereador Dinho. Antes de encerrar a ordem do dia, senhores vereadores, antes de iniciar a ordem do dia, encerrar a ordem do dia, como a gente está avançado, solicito que façam registro para quem quiser. Explicação pessoais. Vereador Marquito, vereador Pedrão, vereador Dalmo, vereador Afrânio, calma, vereador Miltinho, vereador Jefferson, vereador Marcelo, vereador Renato Jéssica, vereador Lino. Solicito que escrevam todos os presentes, vá para sorteio, e aqueles que não quiserem fazer uso da palavra, declino. Ok? Todos fizeram registro de presença. Justificar a ausência do presidente e do vereador Gabriel. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do primeiro projeto em pauta. Projeto de Resolução 2064-2017 do vereador Rafael Dausch. Altera a redação do artigo 71, quarto parágrafo da Resolução do 818-2002. Parecer favorável com emenda. Senhores vereadores, este projeto foi adiado por 6 sessões, já está no segundo dia da primeira discussão e primeira votação. Em discussão, o projeto de resolução em seu segundo dia da primeira discussão. Vai discutir hoje? Vossa Excelência, vereador Rafael, para discutir o projeto. 5 minutos. Boa tarde, vereadores. Não sei se vocês lembram desse projeto aqui, quando eu pedi o apoio de vocês, quando eu tive a ideia. É um projeto que vem no sentido de dar mais organização para a Câmara de Vereadores, para o nosso trabalho interno. Não muda nada na vida da cidade, muda na vida dos vereadores e de quem vem ser homenageado aqui. Por quê? Porque hoje em dia a sessão solene, como essa última que teve agora, é às 4 da tarde. E nesse horário está todo mundo trabalhando, inclusive a família de quem está sendo homenageado, quanto os amigos. E também atrapalha a hora da ordem do dia, que é a hora mais importante, a hora do nosso trabalho, que fica a gente sem saber que horas vai ser. Vai ser às 5, vai ser às 7, vai ser às 8. Então é um projeto bem simples, conto com vocês. Obrigado. Deixa eu dar uma parte, vereador Rafael Dausch. A parte, Thiago. Eu quero aqui, vereador Rafael Dausch, cumprimentar Vossa Excelência e parabenizar a sua sensibilidade com os familiares dos homenageados, que muitas das vezes querem participar, mas estão trabalhando. Então, eu acho que esse é o sentido do seu projeto. Exato. E conta com o voto desse vereador para aprovação. Obrigado. Senhores vereadores, maioria absoluta, precisamos
de 12 votos, não é 16 como está escrito ali, certo? Em discussão, vereador Lino Pérez. Vereador Lino já discutiu, vereador Lino. O senhor e o vereador Renato já discutiram o projeto. É que nós estamos ainda na primeira discussão, segundo dia da primeira discussão. Vai ter ainda outra discussão, vereador Afrânio. Vamos votar isso hoje? Vai ter mais outra, tá? Encerrada a discussão. Em primeira votação, o projeto. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Renato. Votação nominal. Requerimento de votação nominal aprovado. Em primeira votação, o projeto. Votação nominal. Lembrando que não é 16 vereadores, é 12 vereadores, vereador Rafael. Encaminhamento de votação, presidente. Encaminhamento de votação, vereador Renato. Encaminhamento de votação da bancada do PR, vota por não. Encaminhamento de votação da bancada do MDB. MDB. Vota sim. Claudinei. Em votação. Caminhamento de votação do bloco 2, vereador Catumi. Bloco 2, vereador Caminhamento de votação. Fábio. Presidente Catumi, o bloco 2, ele libera a bancada para votação. Bloco 2 liberado. Caminhamento de votação. Caminhamento de votação. Do bloco Bloco 1. Não, é o seguinte, nós liberamos a bancada no sentido de que não queremos atrapalhar esse projeto, que ajuda, mas tem que fazer um debate mais amplo sobre os horários, entendeu? De noturno, diurno, enfim, mas contribui, mas nesse sentido a gente quer debater melhor, por isso está liberando a bancada. Senhor presidente, a bancada do PSD libera os membros, eu e Vossa Excelência, mas acontece o seguinte, eu vou votar sim, mas a minha preocupação, na verdade, é uma sessão e ter quórum para uma deliberação às 19 horas, mas eu voto sim. Aprovado. Em primeira votação. Segunda, projeto de lei. Projeto de lei 17.380, 2017, do vereador Leila. Declara de utilidade pública a Associação Centro de Atenção à Dependência Química e outros transtornos, movimento Vida Letal no município de Florianópolis. Parecer favorável. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira votação, o projeto. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Terceiro projeto. Senhores vereadores, a pedido do autor, retiro o projeto por o máximo de sessões, 6 sessões. Está aprovado o requerimento. Encerrada a ordem do dia, pergunto ao senhor secretário vereador Dinho se existe algum vereador inscrito em explicações pessoais. Vereador Afrânio, vereador Bruno, vereador Dinho, vereador Jefferson, vereador João Luiz, vereador Lino, vereador Marcelo, vereador Marquito, vereadora Maria da Graça, vereador Miltinho, vereador Pedrão, vereador Renato, vereador Roberto Catumi, vereador Tiago Silva e vereador Vanderlei Farias. Sorteio. E vereador Dalmo. Todos os vereadores presentes. Primeiro, vereador Renato. 5 minutos. Senhor presidente, vereador Catumi, presidente do exercício, vereadores presentes, público que nos assiste, eu quero trazer aqui um tema, que é o tema da segurança, uma das maiores preocupações já para a próxima eleição nacional. Evidentemente que o tema segurança, ele não é um tema do nosso bairro, não é um tema da nossa cidade, mas é um tema nacional. E entendemos que há mecanismos que precisam ser aplicados. Aqui eu quero falar apenas de 4 pontos.
É claro que nossa fala aqui não vai influenciar em absolutamente nada no programa de algum candidato à presidência. Mas eu entendo que é no município que nós conseguimos construir o pleito das pessoas que sofrem com insegurança. Criar um sistema nacional de crimes e seus autores, a circulação das armas e a característica dos disparos balísticos. O que isso quer dizer? O José de Quantas, lá do Amazonas, deu um tiro com espingarda tal, ou revólver tal. Isso pode ser registrado? Além do nome dele, o tipo da arma, o tipo do crime que ele cometeu. Depois, na medida que eu vou falando, vocês vão entender por que essa importância. Foi preso Júlio, não sei das quantas, portando cocaína. Fica no registro nacional. E assim, diversos crimes que acontecem no país, eles podem ter um registro único nacional. E aí vem o motivo que eu venho colocar isso. Incentivar o incremento da baixa taxa de elucidações dos homicídios no Brasil. Porque apenas 15% em média ele é descoberto. Nós temos aí, de cada 100 crimes, apenas 15 são elucidados. Isso nos dá uma sensação de impunidade, o que não é bom, porque tem 15% de ser descoberto quem deu o tiro. É 15% a chance do indivíduo ser preso. Então, ele tem uma vanguarda de 85% que nada pode lhe acontecer. E coloco aqui ainda uma outra situação. No país, hoje, a formação do policial ela é desigual, sem o uso da tecnologia. Precisamos criar uma base curricular nacional para a polícia, privilegiando essas capacidades e focando principalmente essa base curricular em resolução dos problemas. É muito comum, na nossa região, quando você fala com o investigador, que precisa buscar o crime, o criminoso, não consegue, por não se adaptar, muitas vezes, ao conhecimento tecnológico. Ele tem dificuldades de fazer isso. Então, precisa haver uma base curricular nacional. Essa base curricular ela tem que ser a mesma do Acre até o Rio Grande do Sul. E tem o quarto ponto, que eu vejo de maior preocupação. Nós temos aqui falado na tribuna constantemente da evasão escolar. Quem faz a evasão escolar? Com quem acontece? Exatamente com o jovem pobre e negro. Por que no país não tem um programa para a redução dessa evasão escolar? Criar um programa de acompanhamento através da assistência social e da Secretaria de Educação, para que esses jovens tidos como problemáticos, que têm a maior evasão escolar, também possam ser acompanhados para que eles não saiam da escola antes do tempo. Porque senão vejamos o porquê. As principais vítimas dos homicídios, a maioria são jovens, pobres e negros. Mas na outra ponta, a maioria dos presos são jovens, pobres e negros. Então, o que ocorre? Existe um grupo mais sensível a essa situação no país. E esse grupo ele precisa ser trabalhado a partir da evasão escolar. E isso cada município pode fazer por si só. Então, obrigado, vereador. Já encerrou? Já. Obrigado. Vereador Afrânio, 5 minutos. Obrigado, vereador Renato. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Bruno. Vereador presidente, da mesma forma, chego aqui na minha mesa e tem um cartaz aqui colocado aqui embaixo. Tenho certeza absoluta que solicito que a pessoal que seja verificado em respeito até aos nossos competentes funcionários da casa. por favor, que
Mesma explicar providência. para todos. Obrigado. Aquele voto para a Previdência, a vereadora Frane. Bem, colegas vereadores, eu gostaria de fazer um registro que começou na sexta-feira, agora, sexta-feira à noite, no Hotel Castelmar, aqui em Florianópolis, na ilha. O FENAC, que é Festival Nacional da Criança, promovido pela Federação Brasileira de Xadrez. Nós temos 256 crianças abaixo de 14 anos inscritas e participando de um campeonato brasileiro de xadrez infanto-juvenil. Eu acompanhei. Ontem à tarde, final de tarde, teve uma simultânea com a Catier, que é uma mocinha aqui de Santa Catarina, faz parte da equipe olímpica brasileira, que vai representar o Brasil como enxadrista. Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Clube de Xadrez de Florianópolis, a Federação Catarinense de Xadrez e a Federação Brasileira de Xadrez. Então, eu queria só fazer esse registro. E eu não vi uma única nota, única menção, seja no rádio, televisão ou jornal, da imprensa local, da realização do maior encontro de xadrez de base da história do Brasil, ocorrendo este final de semana e vai até amanhã no Hotel Castelmar. Só para registrar essa importante trabalho à frente do Clube de Xadrez de Florianópolis. Eu vou citar aqui o Marcelo Pomar, o Kaiser, o nosso presidente da Federação Catarinense de Xadrez. O segundo assunto que eu queria trazer é a minha preocupação, colegas vereadores. Nós já estamos indo para o 19º, 20º dia da greve. Eu tenho acompanhado, tenho conversado com o vereador líder do governo e a informação que eu tenho é de que o governo joga pesado. Já o vereador Catume diz que não, diz que as negociações estão abertas e estão evoluindo. Nós, do bloco, já nos colocamos ao dispor, inclusive, para compor uma comissão de vereadores no sentido de buscar a mediação. Ainda não fomos mobilizados para essa tarefa. Tenho absoluta certeza que esse momento é um momento de busca de superação do impasse, mas eu não vejo os sinais efetivos, concretos, por parte do governo. Então, queria aqui fazer esse registro. Também não deixar de fazer menção com relação à homenagem que fizemos hoje aqui, tanto a iniciativa do vereador Lela, importante a nossa orquestra de bateria, da Maratona Cultural de Florianópolis, um evento extremamente importante, como também a homenagem que a Câmara de Vereadores fez ao IEGA. Quem é de Florianópolis já ouviu falar, né, do IEGA, já frequentou. É um espaço ao lado da Universidade Federal, a poucos metros da saída do portão, nas proximidades da Eletrosul, da rótula da Carvoeira. Ali é um espaço de vida estudantil intenso. Eu mesmo, na minha
juventude, frequentei por diversas vezes, como estudante do curso de Ciências Econômicas, de Economia da Universidade Federal. Lá fizemos reuniões do DCE, do Centro Acadêmico. Obrigado, vereador Nos Afrânio. organizamos. Obrigado. Vereador Marquito. Obrigado, vereador Afrânio. Vereador Marquito. Ou Marcos de Abreu. Senhores vereadores, ao público, agora paira aqui um debate sobre o Abreu, né, vereador Catume? Abreu, Marco José de Abreu. Isso, mais ou menos assim. Consegue ver além do que está para ser visto, né, vereador Pedrão? Queria que, nas explicações pessoais, falar de um tema muito importante que foi, nesse último sábado, foi em todo o mundo, aconteceram mais de 100 eventos que falam sobre a questão do desperdício dos alimentos. Existe um movimento internacional chamado Movimento Slow Food, que ele surgiu no mundo, e foi na Itália o seu surgimento, numa crítica ao movimento dos fast food, quando uma das lojas do McDonald's se instalou numa região da Itália, um movimento ativista foi contra aquela instalação por entender que aquilo ia se perder a história ou perder um pouco das características culturais alimentares, fez uma crítica e constituiu um movimento chamado Slow Food, que no mundo inteiro tem uma das suas diretrizes de atuação o tema de combate ao desperdício de alimentos. E que nesse sábado, na comunidade Chico Mendes, no bairro Monte Cristo, em parceria com o Movimento Slow Food em Santa Catarina, o Convívio Mata Atlântica, o Convívio Engenhos de Farinha, o Projeto Revolução dos Baldinhos, alguns grupos de hip hop, de rap, de batalhas de rima, fizeram esse evento maravilhoso. Durante todo o dia de sexta-feira, foi recolhido aproximadamente 500 quilos de alimentos, ainda aptos para o consumo, porém já não mais comerciáveis. E eles fizeram como? Coletaram esses alimentos, levaram para um local na comunidade, onde foi feita uma cozinha comunitária adaptada, e esses alimentos foram preparados durante toda a manhã do sábado por pessoas da comunidade e alguns chefes de cozinha ligados ao Slow Food, que é a Aliança de Cozinheiros. E foi servida ao meio-dia com música, com atividades culturais, oficinas. Esse alimento foi gratuito, distribuição gratuita para a comunidade, e fez uma reflexão sobre a qualidade ainda daqueles alimentos que grande parte daquilo, ou quase 100%, estariam indo para o lixo. Então, nós temos hoje um desperdício de alimentos altíssimo no país e na cidade, por consequência, e temos poucas políticas que conseguem fazer essa discussão. Uma delas, que poderíamos sim pensar, seriam as cozinhas comunitárias, os restaurantes populares, um banco de alimentos, que são políticas de segurança alimentar e nutricional, e que algumas delas foram até propostas durante a lei de diretrizes orçamentárias, né? A lei orçamentária anual, para a gente pensar isso como política pública, mas queria também aqui socializar e dividir com os senhores vereadores, ao público que acompanha, que existem muitos movimentos engajados com essa questão do desperdício de alimentos. Nós temos aqui no estado de Santa Catarina, que foi onde se originou um programa chamado Sesc Mesa Brasil, onde o Sesc tem uma estrutura que coleta alimentos de rede de supermercado, restaurantes, e eles levam para um banco de alimentos e depois é redistribuído para as organizações socioassistenciais cadastradas no Sesc Mesa Brasil. Então é um tema importante, eu acho que a cidade fala muito disso, e as pessoas que têm comércio de alimentos sabem o quanto que isso impacta as sobras, ou o desperdício de alimentos impacta nos seus negócios, e o quanto que a gente poderia estar pensando numa política estruturada, muito mais do que apenas doar alimentos de qualquer jeito, mas uma política estruturada de trazer esses alimentos que vão para o lixo, trazer para uma outra rota de aproveitamento, né? E
Essa atividade ela teve uma parceria muito direta com a Revolução dos Baldinhos, em que ainda, mesmo com o preparo, existe uma sobra, e essa sobra foi tratada na compostagem. Resumindo, todo o alimento que foi produzido lá no campo, veio para a cidade, não foi aproveitado, reaproveitaram novamente para a alimentação, e aquilo que ainda ficou de restos alimentares foi para a compostagem. Então, refez o ciclo, vamos chamar assim, produtivo, o ciclo virtuoso desses alimentos, e que grande parte deles vão para os aterros e custa um altíssimo valor para nós, enquanto município. Então, vale a pena a gente refletir e pensar em políticas públicas de segurança alimentar e contra o desperdício de alimentos. Obrigado, vereador Marquito. Próximo vereador Bruno Souza. Sua Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde ao público que nos acompanha. Já existe uma frase do romancista francês Victor Hugo que diz que ser bom é fácil, o difícil é ser responsável, é ser justo. Eu quero adaptar essa frase justamente para colocar o responsável nela. Ser bom é fácil, o difícil é ser responsável. E por que eu falo isso, senhores? Digo isso porque chegou nessa casa, na semana passada, as contas para a nossa apreciação do ex-prefeito Júnior. Chegou a essa casa e nós temos agora um pouco menos de 90 dias para novamente julgar essas contas. Julgamos, já foi protocolado hoje, isso, perfeito. Então temos 90 dias para julgar essas contas. E eu quero começar desde já chamando atenção para esse fato, porque infelizmente nós, no ano passado, essa casa aprovou as contas de 2015, o que, na minha opinião, foi um assinte, foi uma ofensa à responsabilidade fiscal, à gestão responsável, e foi fácil ser bom, difícil foi ser responsável. Eu espero que nos próximos 90 dias nós possamos conversar bastante, todos possam ler o voto do Tribunal de Contas do Estado, que, apesar de ter aprovado e recomendado a aprovação dessa casa, lembro bem aos senhores que essa casa não serve para chancelar a decisão dos outros. Esta casa deve emitir sua opinião própria. Essa casa deve julgar. Essa casa deve tomar conhecimento de caso e não se basear apenas no que os outros decidem. E eu espero, sinceramente, que pela aquela recomendação do Tribunal de Contas do Estado não se torne a aprovação das contas do ex-prefeito Júnior nesta casa. Pois um prefeito que deixou, em 2016, um déficit financeiro de 379 milhões de reais, correspondente a 25% da receita corrente líquida do município, não merece ter as suas contas aprovadas. Porque eu vejo aqui, nós falando em política, muitos vereadores falando de política pública, falando de saúde, falando de educação. Senhores, desculpem se causa espanto, mas nada disso faz sentido se nós não tivermos um orçamento equilibrado. Nada disso faz sentido se não houver como pagar. Não se paga nada com amor, com carinho, a não ser afeto. Afeto se paga com carinho. Agora, políticas públicas se paga com dinheiro. Por isso, senhores, considero muito sério o que o ex-prefeito fez com essa cidade, com os déficits acumulados que o prefeito deixou, acumulando ano após ano. Não à toa, hoje, pagamos de IPTU R$ 606 per capita. Senhores, R$ 606 de IPTU somente. E lembro isso hoje, no dia 30 de abril, que é um dia também lamentável para todo trabalhador, porque se amanhã é o dia do trabalhador, hoje é o dia daqueles que servem ao governo, aqueles que servem ao Estado, porque hoje é o dia em que temos parte do nosso trabalho, do nosso suor, confiscado através do imposto de renda. Hoje é o último dia para declaração. Hoje é o dia em que botam a mão no nosso bolso e levam boa parte daquilo que
plantamos durante o ano, durante as nossas vidas, fruto do nosso trabalho. E, novamente, para quê? Para algum prefeito irresponsável gastar os dinheiros sem nenhum o dinheiro das pessoas, porque não é dele, é das pessoas, de forma irresponsável, tendo seu legislativo avalizando esses gastos? Não, senhores. Vamos começar desde já a olhar com atenção esses gastos e desde já começar a reprovar esse tipo de atitude, que deverá ser reprovado, sim, nos próximos 90 dias. Essa casa não terá outra posição honrosa a não ser reprovar as contas do prefeito Júnior. Quiçá o prefeito mais irresponsável que já passou pelaquela cadeira ali na Tenente Silveira. Quiçá o mais irresponsável. Não, senhores, que nós possamos agir com responsabilidade. Uma boa tarde. Obrigado, vereador Bruno. Próximo, vereador Lino. Vereador Bruno, este projeto, que agora virou um projeto, assim que for avaliado, analisado pela Comissão de Orçamento, só após passar pela Comissão de Orçamento ele está apto a vir a este plenário, né? Creio que antes do fim desse semestre, do primeiro semestre. Com a palavra, Sua Excelência, vereador Lino Pérez. Senhor presidente, mesa, diretora, vereadores aqui se permanecem, a galerias e aos telespectadores. São 3 assuntos aqui que eu vou tratar rapidamente. O primeiro é a continuação do vereador do PSOL. Quero reforçar na direção de que até agora não fomos chamados, havíamos feito uma conversa com o líder de governo para poder, nós da oposição, junto com a base governista, realizarmos a mediação com as negociações que estão em curso ao longo do dia de hoje sobre a greve, né, sobre a pauta das OS, mas principalmente também a pauta do dissídio de maio, que já começou. Então, nós estamos à disposição. É importante que não haja intransigência das duas partes, mas há uma pauta acumulada dos trabalhadores que é importante que se trate com calma, né, e não distorcendo a realidade, mas colocando um diagnóstico profundo da situação de condições de trabalho dos trabalhadores municipários. Então, nós colocamos à disposição, não fomos chamados até agora, nós conversamos sobre esse ponto de apaziguamento, criar um clima de negociação. Espero que o prefeito considere, é óbvio que uma parte disso aí não vem da sua gestão, vem de gestões anteriores, mas é importante que avance na pauta do PCCS do ano passado, que já houve um reconhecimento do prefeito a partir da greve do ano passado. O segundo ponto, em relação a maio, amanhã se realizar-se-á a 1º de maio, lá no acampamento de Curitiba, onde está o Lula preso, e vai se realizar um ato nacional lá com mais de 7 centrais sindicais para lutar pela democracia, contra o derretimento dos direitos que os trabalhadores têm sofrido, como a reforma trabalhista, e também o direito do Lula ser candidato e Lula livre. Então, vão estar todos, já tem várias caravanas indo para lá, e diariamente estão havendo manifestações lá, e amanhã vai ser um grande ato que está lá em Curitiba, lá na Praça Santos Andrade, lá em Curitiba. Convidamos todos a estarem lá presentes e participarem desse ato nacional de 1º de maio em Curitiba. Estaremos lá presentes também, nosso mandato. E quem quiser, nós detalhamos um pouco a nossa página do Facebook. Também quero destacar também o ponto neste momento, houve uma ocupação lá no Fabiano, com 15 barracos que estão lá. Depois de uma abordagem policial, se tratou, parece que eu tenho informação, que os ocupantes no Lar Fabiano, que está no Monte Cristo, numa área que parte dela está construída, na época começou com o Dário Berger, mas esse projeto não se concluiu, e ficaram só naquelas casas, incompleto o projeto, passaram-se 3 anos e não levou aquele projeto adiante. Embora, na época, o mesmo Dário Berger tocou obras do PAC, que acho que é importante, na época do governo Lula, mas esse projeto ficou incompleto. De lá para cá, ficou uma lista de cadastramento esperando pela fila, e a maioria são moradores da região mesmo. Então, com o desespero de pagando aluguéis muito altos, segundo informações que eu tenho, levou as famílias a um desespero a ocupar aquela área. Bem, mas só que a prefeitura não tem o registro da escritura daquele terreno, o Lar Fabiano, na época, tinha cedido,
A prefeitura recuou com a Polícia Militar e resolveram instalar uma mesa de negociação hoje, que parece que foi deslocada para quarta ou quinta-feira, mas para tratar esse assunto, porque, pasmem, a maioria das que estão lá, aqueles ocupantes, em lona, são pessoas que estão cadastradas na lista da prefeitura. E alguns são filhos de ocupantes quando foi do Monte Cristo, aquela comunidade que, no 89 e 90, ocuparam aquela região. Mas os filhos deles, depois, com o tempo, também não tiveram acesso à habitação e ficaram expostos a aluguéis, inclusive na própria região, pagando R$700 a R$1.200, mais ou menos. Então, isso é uma situação grave. Eu tenho notícia que a atual prefeitura não se cadastrou no cartão reforma do atual governo, exatamente para dar uma solução, do meu ponto de vista, limitada, mas é uma solução para resolver o problema habitacional, e não se inscreveu. Então, é importante, isso é um reflexo, uma ponta do iceberg, de um problema mais profundo, de um déficit que se acumula a 15% aqui no município. Então, coloco... bom, eu acho que é importante tratar esse assunto imediatamente. Aquilo ali são populações locais que há muitos anos esperam na fila daquele programa que ficou incompleto naquela época, né? Então, também eu peço que a gente possa, aqui com os vereadores, fazer essa mediação junto à prefeitura, ao setor de obras, né, para a gente avançar naquela região que há muitos anos é muito sofrida, né? Então, Vereador Lino, obrigado. Vereadora Maria da Graça, 5 minutos. Senhores, ainda que sejam explicações pessoais, hoje eu não encontro palavras para explicar a minha decepção e o meu aturdimento ante os acontecimentos de São José na noite do sábado. Os senhores devem ter ouvido alguma notícia, visto em algum meio de comunicação, alguém pegou 7 cães, ainda filhotes, amarrou, amordaçou, atirou combustível e os queimou vivos. E um deles, que ainda não tinha morto, que não foi morto, foi degolado. Isso aconteceu no bairro, no loteamento Areias, em São José. Então, isso aí leva a que a gente pense, se fosse contra a pessoa, seria um crime, a polícia estava toda atrás, já tinham até pego os responsáveis. Mas como é um animal, é um crime também, mas como é outra vítima, possivelmente não aconteça nada. Eu só encontro palavras para definir isso no escritor britânico de origem polonesa, Joseph Conrad, que disse: atribuir todo o mal do mundo a um ente sobrenatural é desnecessário, porque o homem, ele faz tudo sozinho, ele é capaz de fazer todo o mal. E isso é verdade. Eu trouxe um filme... Pode botar o som agora, por favor? Contra animais que apareceram mortos em São José. Fabiane Paza volta a participar com a gente e traz os detalhes dessa crueldade, porque não foi somente um, foram vários cães, né, Fabiane? Fabiane Paza, informação contigo. Isso mesmo, Zanotto. Foram 7 cães encontrados mortos. Essa informação partiu de moradores de um loteamento no bairro Areias, em São José. Os animais estavam abandonados em um terreno onde também é feito o depósito irregular de lixo. O que chocou esses moradores foi que haviam 7 cães. Desses 7 cães, 6 haviam sido queimados e um estava com vários ferimentos, havia sido cortado completamente o corpo dele, o que, claro, impressionou pela crueldade que foi empregada contra esses animais. Os moradores informaram que registraram um boletim de ocorrência, o caso foi divulgado nas redes sociais e foi amplamente compartilhado, não era para ser diferente diante de tamanha crueldade. E agora a gente acompanha aí quais serão os próximos passos diante desse crime. Tá, isso aqui é suficiente. Então, aqui eu quero aproveitar para responsabilizar a prefeita de São José, a dona Adeliana, e o prefeito Camilo de Palhoça, porque esses 2 municípios são terras de ninguém no que tange à legislação
A saúde pública relacionada com os animais, lá eles não têm nada, é terra de ninguém. Repito, sob pressão da própria comunidade, que se espelha no exemplo de Florianópolis e insiste em ter também um bem-estar animal, criaram um arremedo pífio de bem-estar animal, distribuindo vale-castrações, meia dúzia de vale-castrações, para um que outro protetor que vai lá pedir e implorar. Não tem uma política pública pensada, técnica bem feita, com metas a cumprir, com resultados eficazes. Então, o resultado é isso aqui. É ter munícipes que recorrem a esses métodos pela quantidade de animais abandonados que existem pela cidade. Eles estão 20 anos atrás de Florianópolis. No ano 2000, isso era mais ou menos o que se via aqui. E os senhores vejam que, com a ajuda de prefeitos conscientes e progressistas, aonde chegamos. Somos um exemplo que, infelizmente, não é seguido por esses 2 prefeitos da Grande Florianópolis. Fica aqui a minha indignação. Obrigado, vereadora Maria. Próximo, vereador Lela. Declina. Vereador João Luiz da Silveira. Sua Excelência obtém 5 minutos. Boa tarde, vereadores. Subo na tribuna em explicações pessoais, mais uma vez para falar sobre a situação e pedir auxílio, que é rótula do Rio Vermelho. Gostaria que a Câmara pudesse mostrar um vídeo sobre a situação. Isso foi um protesto, a comunidade, a Associação de Moradores fizeram. E manutenção da própria rodovia. Nós estamos aqui reivindicando uma rótula que tu pode ver que o fluxo é intenso. E esse fluxo intenso, o que ele gera? Além de desconforto, é uma insegurança total. É uma insegurança para as pessoas que querem atravessar para pegar ônibus, é insegurança para o motoqueiro que quer pegar a Cândido Pereira ali, a entrada do travessão. Até mesmo os motoristas que saem daqui da Cândido Pereira dos Anjos, né, o antigo travessão, o pessoal sai pensando que a rodovia é preferencial deles, entendeu? Então acontece muitos acidentes aqui durante a semana e isso daí nós temos que cessar, né? O motorista que vem da rua Cândido Pereira dos Anjos, antes de chegar na rodovia estadual João Gualberto Soares, deveria parar o carro. O problema é que não existe sinalização, não tem a placa de preferencial e nem ao menos a sinalização pintada aqui na rodovia. Depende da consciência de cada condutor. O problema é que quando isso não acontece, os acidentes podem ser fatais. No último dia 30 do mês de março, um acidente fatal aconteceu na rodovia, quando um morador e professor da comunidade se envolveu nessa colisão. Se tivesse simplesmente feito uma lombada aqui, outra ali, há 2 semanas passadas não tinha falecido um professor aqui. O Departamento Estadual de Infraestrutura, o DEINFRA, informou em nota que existe o projeto para a construção de uma rotatória no travessão do Rio Vermelho e que essa obra deve ser financiada pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mas não há ainda uma previsão de quando o serviço... Trago à tribuna esse assunto, que é de suma importância. Assunto esse que já debati aqui nessa casa, referente à implantação de uma rotatória na rua Cândido Pereira dos Anjos, no Travessão, no bairro Rio Vermelho. Aliás, não é só esse vereador que está solicitando, é a comunidade, como vocês viram ali, que no dia 21 de abril se organizamos, fizemos uma manifestação, a Associação de Moradores do bairro, e também pedindo, todos unidos, pedindo mais segurança ao trecho devido à quantidade de acidentes que já aconteceram no local. Lembro também que logo no início do mandato,
apresentei um requerimento no DEINFA, sem resultado. Fiz outro no início desse ano, também sem resultado. E já que o órgão não toma as providências, eu venho pedir o auxílio dos vereadores para que nós possamos cobrar uma solução. Para finalizar, eu lembro, se tivéssemos uma rotatória, o trânsito seria mais organizado, contribuindo assim para diminuir o número de acidentes e aumentar a segurança na comunidade. Lembro, queremos rotatória já. Ainda em explicações pessoais, vereador Pedrão. O vereador João Luiz, essa presidência quer lhe dizer o seguinte: olha, primeira vez que eu vi na minha vida, ter que dinheiro do BID para fazer uma rotatória, Eu acho que o senhor, o vereador Dalme, os vereadores, se fizer uma campanha lá com os comerciantes, o senhor faz a rotatória, porque, olha, não é tão caro assim uma rotatória para pegar dinheiro do BID. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Vereador Katume, respeito a sua opinião. Só quero dizer que fui eleito pela comunidade do Rio Vermelho também. Aliás, fui um dos mais bem votados lá na comunidade. E não me cansarei de cobrar. Perfeito. Tá. Então, cobrarei, não cabe a esse vereador, nem aos demais vereadores, vereador Dalmo, vereador Marcelinho, vereador Milton, fazer. Cabe ao órgão competente fazer a obra. A comunidade não aguenta mais. Rotatória no Rio Vermelho, já. Perfeito, vereador. Não estou falando para o senhor fazer, eu estou dizendo que é uma vergonha o governo do Estado dizer que tem que ir no BID para fazer, o senhor não entendeu? Eu estou dizendo que é uma vergonha ir no BID para fazer uma rotatória. Com a palavra, vereador Pedrão. Senhor presidente, colegas parlamentares, público que nos acompanha, muito boa tarde. Senhor presidente, eu mais uma vez venho em tribuna para lamentar e para repudiar a falta de informações, tanto no portal da transparência, bem como a vontade da Prefeitura em responder às atividades deste parlamento. E eu digo isso porque eu não sou o único vereador a não estar recebendo respostas da Prefeitura. Não sou o único, deixo aqui já dito. Espero que os vereadores que tenham encaminhado pedidos de informação e essas informações não chegaram ao seu gabinete, que possam trazer aqui a plenário, porque este vereador, de fato, está cansado. Dos poucos ofícios que eu encaminho, senhor presidente, gostaria da vossa atenção, porque Vossa Excelência é o líder de governo e pode nos ajudar nisso. Dos ofícios que estou encaminhando, os requerimentos, solicitando informações, menos de 30% tem resposta. Tenho todos anotados, os números e tal. Desses 30% que eu recebo resposta, senhor presidente, as respostas são nesse nível aqui, ó. Eu mandei para o Poder Executivo, está aqui, ó. O requerimento número 08, aqui da Câmara, que se transformou no 104 lá na Prefeitura, dizendo o seguinte: solicitando a efetiva disponibilidade da relação de subvenções efetivamente pagas em 2017 e 2018, bem como diversos editais de processos licitatórios, os quais estão enumerados em anexo, que não estão no portal da transparência. Encaminhei para a Prefeitura de Florianópolis, para o chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito. O prefeito pegou esse requerimento aqui, pessoal, pegou esse requerimento em mãos, mandou para a diretoria, para a secretaria responsável, e a secretaria responsável, vereador Renato Gesto, sabe o que respondeu? Secretário Everson Mendes, secretário municipal de administração. Informamos que não é de competência desta diretoria o controle das subvenções concedidas no ano de 2017 e 2018. No tocante à lista de editais solicitados, informamos que na tabela anexa ao ofício 371, que somam, senhores vereadores, pasmem, 304 editais de licitação que foram retirados do portal da transparência do município, todos do ano de 2017 e 2018. Isso aqui é transparência. Eu pergunto para vocês, 304 editais, eles têm ordem, vai de 01 até o número atual. Esses aqui, ó, por exemplo, o 111 está faltando, o 113 está faltando, mas o 112 está lá, o 110 está lá, o 109 está lá, o 25 está faltando, mas o 23, o 24 está lá.
o edital. O 26 também está faltando, mas o 27 está lá. E são 304 editais que foram retirados do portal da transparência. Um deles faz referência à comunicação da prefeitura, aquela em que supostamente houve um direcionamento na licitação. E aí nós solicitamos essas informações, a prefeitura nos responde que não é de competência daquela diretoria o controle de subvenção. E o outro diz que não tem as datas dos editais para disponibilizar. Veja bem, eu perguntei, eu pedi acesso à informação, e eles não me responderam com as informações que eu quis. É insatisfatório, é horripilante o que estão fazendo em esconder as informações, estão cerceando a minha atividade parlamentar de fiscal. Eu tenho que fiscalizar o porquê não tem transparência, eu quero fiscalizar os editais, eu quero saber se realmente a licitação foi direcionada, se o edital foi construído de uma forma a prevalecer um determinado produto ou uma determinada empresa. É meu papel, eu fui eleito para fazer isso. E a prefeitura deveria ter no seu portal da transparência, pessoal, todas as informações, e não tem. Não é à toa que Florianópolis foi considerada a capital mais transparente do país há alguns anos atrás, e hoje está entre as piores. Isso é um absurdo, pessoal. E aqui, um outro detalhe, encaminhei um requerimento solicitando informações sobre os aprovados no concurso público para o cargo de fiscal de obras. 5 vagas. Obras irregulares comendo solta, no Rio Vermelho, nos ingleses, no Campeche, em tudo quanto é canto. Não tem fiscal? Tem menos fiscal hoje do que tinha em 1990, para vocês terem ideia. E aí a resposta diz que o prefeito ainda não chamou e que não pretende chamar. 2 linhas de resposta. Olha, é lastimável. Obrigado, vereador Pedrão. Próximo, vereador Jefferson. Questão de ordem, presidente. Excelência tem 5 minutos. Questão de ordem, vereador João. Gostaria de pedir a transcrição na íntegra das palavras do vereador Pedrão. Assessoria técnica para devidas providências. Palavra, vereador Jefferson. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, eu vou ser muito breve na minha fala. E eu subi essa tribuna agora para desejar minhas sinceras felicitações para todos os guerreiros e guerreiras que tocam esse país. Todos os trabalhadores e trabalhadoras que no dia de amanhã, Dia Mundial do Trabalhador, vão estar no seu lazer, vão estar descansando. Mas eu queria desejar os meus parabéns, um parabéns especial. Eu sei que é muito difícil nesse momento falar isso. Aqueles que não pararam, que não aderiram à greve, que estão se virando nos 30 numa creche para atender seus alunos, que estão nos postos de saúde se desdobrando para atender os idosos que precisam ser vacinados. A vocês, em especial, vai meus parabéns pelo Dia dos Trabalhadores. Vocês são verdadeiros guerreiros que estão sofrendo, sim, assédio moral por parte de um sindicato, que eu já recebi denúncia e vou levar ao conhecimento do Ministério Público. Estão sofrendo, sim, pressão, mas estão aí, na ponta, atendendo quem precisa. E é isso aí que a comunidade espera, é isso aí que o povo espera. Então, meus parabéns aos trabalhadores, aos guerreiros e às guerreiras que fazem esse Brasilzão andar. Obrigado, vereador Jefferson. Próximo, vereador Tiago Silva. Questão de ordem. É Vossa Excelência na tribuna. É questão de ordem. Questão de ordem. Gostaria que constasse na íntegra o pronunciamento do vereador Jefferson, mas também gostaria, senhor presidente, de pedir na íntegra o pronunciamento do vereador João Luiz, que, assim como seu pai, sempre lutou pelo Rio Vermelho. Assessoria técnica devidas providências. Uma palavra, sua Excelência, 5 minutos. Questão de ordem, vereador Lela. Pediria a Vossa Excelência se pudesse aqui, pelo menos eu até declinei a minha fala, mas pudesse só dar um aviso aos demais vereadores, e que também está acompanhando a TV Câmara, que amanhã, dia 1º de maio, acontece a 13ª missa de abertura da Safra da Tainha, lá no Campeche, em que tem uma extensa programação, desde o início da manhã, às 8 horas da manhã, com o café comunitário no Rancho de Pesca. Lá o Rancho de Pesca, o ponto cultural lá do seu Getúlio, que é o primeiro ano que nós vamos ter esse evento lá, sem a presença do nosso ilustre Manezinho, pescador, que começou todo esse trabalho, que acaba sendo um ponto inicial em todo o estado de Santa Catarina, da tradicional pesca da tainha. E amanhã, com as atividades, depois das 8 horas da manhã do café, tem a procissão, tem a missa, após a missa tem a corrida de canoa na estiva, cabo de guerra, capoeira, e às 15 horas, soltura de tartarugas do projeto Tamar, às 16 horas, o boi de mamão, e às 17h30, a apresentação do Grupo Gente da Terra.
E faço aqui o convite aos demais vereadores, Vossa Excelência, também, que possamos estar presentes amanhã, no feriado Dia do Trabalhador, no Campeche, junto dos pescadores, a comunidade do Campeche e todo o litoral catarinense. Obrigado. Convite estendido a todos os vereadores e funcionários desta casa. Obrigado, vereador Lela. Com a palavra, Sua Excelência, vereador Tiago Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pena que nas explicações pessoais a gente não pode citar o nome de alguns vereadores, mas eu penso que, inclusive, vereador Jefferson, o senhor fez um belíssimo pronunciamento das ofensas que alguns servidores, inclusive, já também recebi, vou fazer um relato, encaminhar ao Ministério Público, para ter em mãos, até uma prova, né? E também os vereadores, em que alguns são ofendidos, e inclusive em redes sociais, e também pessoalmente, estão indo nos seus estabelecimentos, nas casas, para que isso fique como um material para que o Ministério Público possa, inclusive, exercer o seu trabalho. E eu vejo que teve alguns vereadores aqui que, infelizmente, acabaram fazendo coro, levantando suspeita aos senhores vereadores. Ora, se algum vereador aqui, que eu tenho certeza que votaram pela sua consciência, mas se alguém tiver alguma dúvida, vá ao Ministério Público, vá à Polícia Federal. Se algum vereador aqui ganhou um triplex ou se ganhou um sítio, vai ser condenado. E jamais verão a cidade lá na frente da polícia dizer: fulano, eu quero você livre. Não, não. Se botou a mão na cambuca, vai ser condenado. Nós temos aqui a justiça. Nós temos aqui vários juízes para condenar. Mas, quando não se tem um debate, quando você não analisa a matéria, aí vem para aquele campo pessoal de querer levantar suspeita. Por quê? Por que querem levantar? Porque não conseguem ganhar num debate. O relatório do Tribunal de Contas está lá. Vão até o Tribunal de Contas, vão ler. Vão ver o que é a matéria que foi aprovada. Agora, se tiver alguma suspeita, vão sim, vão lá, denunciem, vão na Polícia Federal, vão na Polícia Civil, vão no Ministério Público. Se há alguma suspeita, pau que bate em Chico, bate em Francisco. E aí, se algum aqui for condenado, vai estar lá, vai ter o direito de apresentar sua defesa. Agora, vim levantar suspeita, até na casa dos vereadores, vão lá e ofendem, agridem, vão na casa dos seus familiares, porque não há um discurso que você possa argumentar. Quando você tem um relatório do Tribunal de Contas, quando você tem lá as recomendações do Ministério Público, acatada por essa casa, toda ela foi acatada. Aí passam para a ofensa. Aí vão para o outro lado, vão para um outro caminho. Mas engraçado que alguns que vêm ofender, chamar os vereadores de desonesto, são alguns que eu vejo que quando tem um dos seus que vão presos ou vão condenados, não, mas aí quando é dos seus, aí são inocentes, não tem prova. Agora imagine se o vereador Catume tivesse ganho um triplex ou se tivesse num sítio, o que não estariam chamando o vereador Catume? Imagina se o vereador Jefferson usufruir de um sítio em que lá no sítio tem os seus pertences. Meu Deus do céu! Imagina se fosse o vereador Tiago e mais alguns outros vereadores aqui. Mas não. A régua que mede os outros não é a mesma régua que mede para si. E aí fazem inlações, aí sim, as inlações, existem provas. Quando é para si, com provas, não tem provas. É um discurso que me remete, inclusive, àquela situação, vereador Dalmo, que quando você não tem razão, você passa a desconstruir, porque você quer ter um motivo para ser contra por ser contra.
Eu penso e faço esse chamamento porque eu fiquei pensando lá em casa. Imagine se um vereador usufruísse de um imóvel que não é seu, ou que dizem que é seu. Imagine, já estariam crucificando. Ah, esqueci, não querem um crucifixo. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago. Vereador Marcelo, da Intendência. Sua Excelência obtém 5 minutos. Bom, senhores, boa noite a todos. Na mesma linha do vereador João Luiz, eu quero aqui parabenizar a comunidade do Rio Vermelho, que no sábado, na sexta-noite, eu já recebi o convite para participar daquela manifestação da Associação dos Moradores e de alguns amigos da comunidade do Rio Vermelho. Eu não pude me fazer presente, agradeci o convite e tal, porque naquele mesmo horário eu tinha um compromisso familiar, vereador Dalmo. Mas falei para eles que estou nessa casa também à disposição. Aquilo ali é uma obra insignificante financeiramente, vereador Katumi. Houve ali a morte do professor, outras mortes virão, vereador Dalmo, isso sem dúvida. Eu fiz um desafio aqui, e continua o meu desafio, vereador Dalmo. Fiz para o vereador João Luiz, para Vossa Excelência, vereador Milton. E aquela obra ali, se cada um botar 25 mil da sua emenda orçamentária, não vai mais do que 100 mil uma obra daquela ali, vereador Dalmo. Eu ainda mantenho essa proposta de colocar uma emenda orçamentária e acabarmos com isso. Temos que ver, sim, a forma legal de fazer isso. Porque ela é uma rodovia, porém, ela é uma rodovia que corta um bairro, vereador Katumi. E o bairro não vai ficar à mercê do DEINFRA, um órgão incompetente, que para mim já devia ter fechado esse tal de DEINFRA aí. Não sei por que isso aí ainda funciona e está aberto. Tá? Então, fica de pé a minha proposta. Vamos fazer uma emenda orçamentária, vamos colocar uma emenda orçamentária. Eu não consigo, inclusive, pedir para o DEINFRA o orçamento de uma obra dessa, porque a gente já faz documento e não é respondido. Faz requerimento, ninguém fala nada nesse tal de DEINFRA. Então, vereador Dalmo, vereador João Luiz, vamos ver o projeto, vamos ver o valor desse projeto, pede para atualizar esse projeto, colocamos uma emenda orçamentária, falamos com o prefeito, que agora é governador, prefeito do mesmo partido, por que não contemplar a comunidade do Vermelho com essa obra? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo. Próximo, vereador Dalmo Menezes. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, vereador João Luiz, vereador Marcelo, vereador Katumi, presidente desta casa neste momento, esta obra podia ter sido feita há muito tempo, que é uma obra, o custo é mínimo. Eu observei, vereadores, eu estive na NUDEINFRA por várias vezes, e já mostrei aqui, o vereador Jefferson, requerimento nosso 2013, 2016, e já apresentei aqui nesta casa, inclusive, foto de reunião com o ex-presidente da Infra, alegando que ia fazer em qualquer momento, deu até, inclusive, vereador João Luiz, um modelo do trevo que ele ia fazer, depois rotatória, era uma rota, rotatória, trevo, e nada aconteceu. Agora, vereador Leila, o que me chama a atenção, e muito atenção no dia de hoje, é que já existe um outro projeto, e eu estava lá no sábado, vereador Katumi, junto com a Associação de Moradores, e chegou a RIC Record fazer uma matéria. Eu não entendi até agora a edição dessa matéria, porque eu também fui entrevistado, o Alexandre Ferreira foi entrevistado, o Nemésio João Baixo foi entrevistado, o João Paulo foi entrevistado e o Alex também. Por que apenas 2 entrevistas? Da edição, exatamente, o senhor conhece muito bem. Por que não saiu essa... Outras pessoas não foram citadas? Espera aí.
Se nós queremos fazer uma rotatória para a comunidade, e eu estava lá no domingo, eu estava lá no sábado, vereador, por gentileza, a matéria completa, a nossa... Que não tem calçada nem acostamento. Um perigo eminente para todos os pedestres que utilizam essa via. O mais perigoso é aqui, eu atravesso todos os dias com as crianças aqui. É perigoso. Essa é a rodovia estadual SC 406, a João Gualberto Soares, que fica no norte da ilha. Ela liga os bairros Ingleses até a Barra da Lagoa. Mas esse ponto é considerado um dos mais críticos do local, pela falta de sinalização e manutenção da própria rodovia. Nós estamos aqui reivindicando uma rótula que tu pode ver que o fluxo é intenso. E esse fluxo intenso, o que ele gera? Além de desconforto, é uma insegurança total. É uma insegurança para as pessoas que querem atravessar para pegar ônibus, é insegurança para o motoqueiro que quer pegar a Cândido Pereira ali, a entrada do travessão. Até mesmo os motoristas que saem daqui da Cândido Pereira dos Anjos, né, o antigo travessão, o pessoal sai pensando que a rodovia é preferencial deles, entendeu? Então acontece muitos acidentes aqui durante a semana e isso daí nós temos que cessar, né? O motorista que vem da rua Cândido Pereira dos Anjos, antes de chegar na rodovia estadual João Gualberto Soares, deveria parar o carro. O problema é que não existe sinalização, não tem a placa de preferencial e nem ao menos a sinalização pintada aqui na rodovia. Depende da consciência de cada condutor. O problema é que quando isso não acontece, os acidentes podem ser fatais. No último dia 30 do mês de março, um acidente fatal aconteceu na rodovia, quando um morador e professor da comunidade se envolveu nessa colisão. Se tivesse simplesmente feito uma lombada aqui, outra ali, há 2 semanas passadas não tinha falecido um professor aqui. O Departamento Estadual de Infraestrutura, o DEINFRA, informou em nota que existe o projeto para a construção de uma rotatória no travessão do Rio Vermelho e que essa obra deve ser financiada pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mas não há ainda uma previsão de quando os serviços vão começar. Enquanto isso, a comunidade continua organizada, fazendo protestos e chamando a atenção das autoridades responsáveis para dar uma solução para esse problema. Um levantamento da Polícia Militar de 2017 aponta que nenhum acidente com óbito aconteceu no ano passado. Mas desde 2012, mais de 500 pessoas ficaram feridas em acidentes que aconteceram nessa rodovia estadual. Bem, pessoal, veja Vossas Excelências como é má vontade do poder público. Obrigado, vereador. Infelizmente, explicação Veja a pessoal. segunda, por gentileza. Eu vou estender. Obrigado. Veio a má vontade, vereador Marcelo, e eu fui no DEINFRA, tem requerimento de Vossa Excelência, do vereador João Luiz, do vereador Catume, nosso, então, em quantidade, e eles não estão fazendo uma obra tão barata, criando, inclusive botando BID nesse meio, é não querer fazer a obra. Agora, com relação à edição, eu não entendi o porquê que o Alexandre e o Nemésio não passaram também naquela matéria. Obrigado. Obrigado. Nada mais havendo a Questão de ordem, tratar. senhor presidente. E antes de encerrar a presente sessão, convoco outra para quarta-feira, dia 2 de maio, na hora regimental. Questão de ordem, vereador Tiago. Eu só gostaria que constasse na íntegra o Assessoria pronunciamento Técnica para devidas providências. Está encerrada a presente sessão.